Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um programa Empresas e Negócios. Empresas e Negócios hoje traz uma tecnologia nova que já está há muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nos países mais avançados e que chega no Brasil há pouco tempo. Hoje nós temos aqui um representante que é o gerente comercial, o Ricieri. Obrigado pela tua participação conosco, de ter aceito o convite. O teu primeiro alô para os nossos telespectadores aí. Muito obrigado pela oportunidade, né, a gente divulgar o nosso produto, a nossa tecnologia. Certo. Como você bem falou, é uma tecnologia de ponta, então é interessante que as pessoas saibam, conheçam o produto, conheçam como funciona. E é um prazer para nós estar divulgando a nossa marca aqui na TV local. Muito bem. Está no Brasil há 5 anos, você comentava? 5 anos. Desde 2015, nós somos uma empresa multinacional. Multinacional. Né? Como você bem falou, nós estamos presentes no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, na Ásia. Já temos uma fábrica em Manaus, que tem mais ou menos 2 anos de operação. Isso. E uma rede de distribuidores hoje no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Inclusive aqui em Caxias, também um grande parceiro nosso. Os produtos normalmente vêm de Manaus para os distribuidores e através dos distribuidores a gente chega até o instalador ou o cliente final, por exemplo. Os maiores clientes hoje, tu me falava anteriormente que um aeroporto de Brasília? O aeroporto de Brasília já testou essa tecnologia que nós vamos demonstrar hoje, né? Nós já temos alguns vídeos demonstrativos de cases, né? A gente faz estudos de caso para mostrar o fluxo de pessoas, a tecnologia em operação. Próprio CT do Cruzeiro, em Belo Horizonte, futebol clube, né? Também já fizemos testes lá, fizemos testes no metrô de Belo Horizonte também. Então a gente tem, normalmente a gente escolhe algumas verticais de negócio, né? Seja transportes, seja varejo, por exemplo, e faz um estudo de caso para demonstrar um produto na prática. E cada caso tem uma peculiaridade, lógico. Né? Exatamente. A gente tem situações que tem um alto fluxo de pessoas, uma indústria, por exemplo, né? Tem muitas pessoas trafegando ao mesmo tempo, a gente tem que ter um controle e uma tecnologia mais avançada. Outras situações de controle de acesso, em que uma pessoa vai passar, por exemplo, uma vez por vez, né? Cada pessoa a sua vez, numa porta de acesso, por exemplo, com reconhecimento facial, que já é uma vantagem da nossa tecnologia. Então, tudo isso agrega muito dependendo da aplicação que o cliente final precise. Inicialmente começou o crachá, né? Depois foi o digital, exatamente. Hoje o reconhecimento facial. Tivemos a senha também, A senha exatamente, também, o acesso via senha. O que a gente visualiza hoje que é uma tendência de mercado? As pessoas não querem mais contato. Então, a própria biometria, em que você chegava lá e colocava digital, já está entrando em desuso aos poucos. Claro. Então a tendência do reconhecimento facial é muito forte hoje para controle de acesso, para acesso a portas dentro de escritórios, em empresas, por exemplo. Existe essa migração da tecnologia. Né? Como você bem falou, nós tivemos a senha, o cartão, controle de acesso, biometria e agora estamos migrando para o reconhecimento facial. O reconhecimento facial, inclusive, para registrar o ponto dos funcionários, por exemplo. Né? Exatamente. Pode ser, a gente consegue integrações com softwares do mercado, enfim, que o pessoal já conhece, grandes empresas já utilizam, para que o nosso equipamento seja uma porta de entrada. A partir do momento que a pessoa cadastra ali a face e registra, já cai no controle de ponto do funcionário, por exemplo. O banco de dados se integra instantaneamente ali, em função do equipamento. Exato. E você consegue tirar relatórios, né? Ao final da semana, ao final do mês, relatando ali quando que o funcionário entrou, quando que ele saiu, se ele teve uma falta também vai constar no relatório, tudo isso com reconhecimento facial. Agora, além do reconhecimento facial, você me comentava que existe o reconhecimento de temperatura. Isso, exatamente. Nós estamos agregando ao nosso equipamento. Na verdade já existia, mas não era tão difundido assim. Hoje a gente consegue ter o reconhecimento facial e ao mesmo tempo o controle de temperatura. Ele registra automaticamente, sem ser necessário, por exemplo, o uso hoje daquela maquininha de 1 por 1. Isso. Num fluxo de aeroporto, de metrô, não tem como estar medindo 1 por 1. Né? Não. A gente considera até que é um produto de alto risco, porque se você vê nas entradas de supermercado, que a gente observa muito, né? Essa própria ação do funcionário chegar próximo ao rosto faz com que tenha um alto risco de contágio, né? Exato. Então, o equipamento desse vai medir a temperatura distância. À distância, exatamente. E que distância, até que distância que ele identifica?
a partir de 1 metro de distância, e nós temos câmeras que chegam até 7 metros. Inclusive essa que a gente demonstrou no aeroporto de Brasília, o alcance é 7 metros de 7 distância. Metros. Isso, exatamente. Aí pega qualquer fluxo que passe e não tem problema. No caso do aeroporto, por exemplo, que é um alto fluxo, a câmera chega a detectar 30 pessoas por segundo. 30 por segundo. Ou 1.800 por minuto. É bastante. É muita gente ao mesmo tempo, né? Até para a entrada de campo de futebol seria, né? Seria interessante, exatamente. E uma coisa assim, hoje na situação que a gente vive é um equipamento muito salutar para esses controles, né? Sim. Mas para empresas, por exemplo, se for medir a temperatura do funcionário e tiver muito alto, já é um alerta para evitar de um acidente, né? Acidente de trabalho. Exatamente. Ou até Eu acho que ajuda até o pessoal da CIPA, né? Segurança do Trabalho, a precaver os outros funcionários, né? Também. Se um funcionário está chegando com alta temperatura, já é um sinal de alerta. Pode ser uma simples gripe, né? Até, ou uma outra gripe, né? Ou uma outra problema de contágio, né? Todos estão sujeitos a isso, exato, né, em algum momento. E principalmente o acidente. Se a pessoa está com uma alta temperatura, ela poderá desmaiar ou ter uma convulsão. Exatamente. E se acidentar usando o equipamento, né? Está operando uma máquina, em algumas situações é perigoso, né? Então, o ideal seria uma triagem para que ela possa, por exemplo, passar por um setor médico da empresa, ter uma segurança. Muito bem, Recieli. Então, no Rio Grande do Sul já tem algum case de sucesso que vocês já instalaram? Nós já temos, o nosso principal foco aqui no Rio Grande do Sul estão sendo entradas de indústrias, né? Frigoríficos também, a gente sabe a situação, né, requer uma segurança para os funcionários, para as pessoas. Até pelo produto que... Justamente. Até no caso da HN1, aquelas coisas mais antigas de gripe, já também dava muito problema. Exatamente. Então a gente tem que ter um monitoramento mais amplo e a gente sabe que dentro desse case, que seria a indústria, nós temos aí um alto fluxo de pessoas, né, passando ao mesmo tempo, entrada de funcionários em horário de pico, por exemplo. Sim. Às vezes entram ali centenas de pessoas ao mesmo tempo. E são turnos variados, né? Exatamente. Então, o ideal seria ter uma câmera como a nossa, termográfica, né, que nós chamamos, para a medição de temperatura de até 30 pessoas ao mesmo tempo por segundo. Então, nós já temos um case, por exemplo, na Gerdau, né, que já tem câmeras nossas instaladas, e tem funcionado muito bem, né? Já estão num estágio avançado, se preparando para essa situação que nós estamos vivendo hoje. Substitui o ponto, não substitui não, registra o ponto. Isso, é opcional. Identifica o funcionário, né, para ver se é funcionário ou não, é mais uma segurança para a empresa, né? Exatamente. Se não tiver no banco de dados, vai alertar que não, esse não está no registro, isso, né? Exatamente. É uma segurança de acesso à empresa, né? Ou até condomínios de grande fluxo também, né? Exatamente. A gente já posicionou equipamentos como o nosso controle de acesso em entradas de cancela, mesmo com veículos, uma entrada protegida, com uma cobertura, por exemplo. O veículo entra, antes dele acessar a cancela, o morador, por exemplo, ou o visitante, apenas olha para o nosso terminal de controle de acesso, ele vai reconhecer 50 pontos na face. 50 pontos. Inclusive é uma imagem 3D. Ele consegue, por exemplo, verificar a distância entre a ponta do nariz e o rosto, o globo ocular, né? Para que não haja nenhuma fraude, por exemplo. Alguém chegar lá, apresentar uma foto, né? E liberar a cancela. Foto não passa. Senão não passa, exatamente. Se for uma foto, não vai passar. E ele faz esse reconhecimento em meio segundo. É um reconhecimento muito rápido. É uma velocidade boa. Exatamente. Com isso, dá segurança para os moradores e para os visitantes também. Se alguém precisar chegar até o local, ele é previamente cadastrado no sistema. Quando ele chegar lá, a face dele já vai estar no banco de dados. Né? E além disso, o nosso terminal de controle de acesso e a câmera também, eles também detectam a utilização de máscara. Máscara também? Máscara também. Como nós temos um decreto no Rio Grande do Sul, a maioria dos estados hoje, e cidades, né, que é obrigatório o uso de máscaras em locais públicos, enfim, é uma solução interessante porque ele não libera a porta sem que a pessoa coloque a máscara. Né? A gente consegue fazer demonstrações nesse nível. Ele dá um alerta, são 3 tipos de alerta, né? O acesso liberado, que seria a temperatura normal e máscara, ele libera numa boa. Quando a pessoa não está de máscara, ele dá um alerta em amarelo.
E quando a pessoa está com alta temperatura na região da testa, aí é um alerta vermelho e ele já mostra em tempo real a temperatura da pessoa. Olha só, é uma tecnologia avançadíssima, exatamente, uma interface amigável, né? Então é um equipamento de ponta mesmo. Uma reconhecimento da íris, isso aí já existia há mais tempo, né? Mas existe, eu vejo que no Brasil ainda é muito pouco, difundido, né? Uma tecnologia um pouco mais cara. A gente também trabalha com também, não no Brasil ainda não. Fora do Brasil. Mas eu vejo que o próximo passo, assim, a nível de custo-benefício, é o reconhecimento facial. A íris eu acho que vai ficar um pouquinho mais para frente em relação ao... Até porque é mais caro por causa do custo. Não tem escala hoje também. Exatamente. Então hoje nós temos equipamentos de controle de acesso com reconhecimento facial aí, muito acessíveis, a partir de 300 faces que você consegue cadastrar dentro do equipamento, até 50 mil faces. Então, é o que você comentou antes, por exemplo, uma entrada de um estádio, né? É um alto fluxo numa catraca, a gente consegue vincular esse controle de acesso a uma catraca, por exemplo. Imagine você cadastrar ali 50 mil pessoas em um só terminal, né? É fantástico. E também a gente comentava sobre os shoppings. O Iguatemi foi praticamente no Brasil que mais saiu na frente. Eles investiram, inclusive já fizeram vídeos do shopping lá em São Paulo, né? Mas o maior fluxo, né? Exatamente. Eles se prepararam para essa situação que nós estamos vivendo hoje de uma melhor forma. Então, vários protocolos de segurança, entre eles o nosso sistema de detecção de temperatura. Que esse praticamente é o melhor, né? A partir do momento que eu registra a temperatura com várias pessoas entrando ao mesmo tempo, exatamente. O risco diminui muito, né? Sim, com certeza. E é uma tecnologia que a gente visualiza que veio para ficar. Então, a gente sabe que muita coisa mudou na nossa vida em função da situação que nós estamos vivendo. E essa é uma delas, né? Talvez a medição de temperatura seja algo importante e que vai mudar, digamos assim, para a segurança do varejo, da indústria, enfim, das diferentes verticais de negócios, é uma segurança a mais. Também trabalha com vigilância na cidade, nas ruas? Nós temos vários municípios, inclusive aqui na região da Serra, que já utilizam nossas câmeras, né? O nosso grande carro-chefe, digamos assim, são as câmeras de monitoramento simples, analógicas, câmeras IPs. Residência, principalmente. E também monitoramento de cidades, aquelas câmeras que a gente visualiza às vezes em postes, né? Com comando remoto, por exemplo. Você consegue comandar através de um software, de um aplicativo. Tudo isso faz parte da nossa gama de produtos. Não só isso, sistemas de alarme, por exemplo, nós temos também, né, para residências, para grandes comércios. Dentro da segurança tem vários líder de mercado hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro. E no Brasil, com essa fábrica em Manaus, nós estamos muito bem posicionados para o futuro, com certeza. Sim, agora a distribuição vai ser em massa, né? Exatamente. O que diminui custos para o consumidor final, né? Porque agrega valor de demanda. Nós temos os benefícios de Manaus, benefícios fiscais, né? Isso ajuda muito ao preço ser competitivo lá na ponta. Exatamente. Nas cidades, de modo geral, aí é um software que reconhece, por exemplo, se uma pessoa é procurada ou está fugitiva. Nós temos algumas câmeras, não esse modelo específico, mas alguns outros modelos que fazem reconhecimento facial. Né? Então, existe a possibilidade de você gerenciar isso através de um software. Que compara com um banco de dados de procurados, por exemplo, ou de foragidos, né? Isso, exatamente. Porque eu me lembro disso de há mais de 10 anos que o Estado do Rio Grande do Sul botou numa da Polícia Rodoviária Estadual, lá no CAI ali, que ele reconhecia a placa, se o veículo era roubado. Isso, exatamente. Né? O equipamento de vocês também, alguns equipamentos já fazem essa leitura. Nós temos uma câmera que você consegue diferentes níveis de velocidade, né? Ter o reconhecimento da placa, ela interpreta aquela placa e transforma aquela imagem em caracteres e já joga os caracteres para um software, automaticamente. O banco de dados já isso ajuda muito a polícia, né, na contenção de tráfico de drogas, carro roubado. Esse é o principal foco. Então, ou o IPVA vencido também, que é eu vejo, assim, de todos os projetos que nós fechamos até hoje, nenhum tinha, não é o foco deles. Por enquanto. Não é o foco deles. Mas sabe que o governo gosta de arrecadar. Né? Então. Mas essa do reconhecimento facial para uma cidade, na segurança,
principalmente da placa, é uma segurança fantástica, né? Bota na entrada da cidade e já... Inclusive nós temos um software de gestão que ele consegue integrar tudo isso. Não só o sistema, reconhecimento facial, reconhecimento de placa, controle de temperatura. Então você tem um gerenciamento completo em um só sistema, inclusive com troca de dados. Isso é o mais interessante. Muito bem, é uma tecnologia de ponto. Para ser líder mundial não é por acaso. Né? Exatamente. Nós temos várias vertentes e com certeza, dependendo da aplicação que o cliente precise em segurança eletrônica, nós temos qualquer solução. Qualquer solução. Então nós vamos iniciar agora a demonstração dos nossos produtos. Né? Nós temos aqui 2 modelos, 2 sistemas distintos. Né? Um mais específico para o controle de acesso, que seria específico para a liberação de uma porta, detecção de máscara, reconhecimento facial e detecção de temperatura, alta superfície de temperatura da pele, tá? Que é o nosso controle de acesso. Nós estamos aqui hoje com o nosso técnico Jackson, né, que é o nosso parceiro aqui na região de Caxias do Sul e da Serra. Né? Então ele vai fazer uma demonstração para nós agora, mostrando o funcionamento do produto. Detecção de máscara, né, com máscara, sem máscara, e o reconhecimento facial, que é o principal benefício desse controle de acesso. Né? Jackson, pode, por favor, mostrar para nós funcionando? Aqui, então, pessoal, é uma detecção facial com a leitura da temperatura da superfície da pele. O dispositivo fez a autenticação, fez a medição de temperatura e agora eu vou fazer um teste sem máscara. O dispositivo me reconhece e ele me dá uma mensagem em fim laranja mandando eu colocar uma máscara. Olhe para a frente no módulo térmico. E fez a autenticação. Interessante é que ele consegue detectar o reconhecimento facial em menos de 1 segundo, né? E a acuracidade que a gente chama é de meio grau. Então, digamos assim, a tolerância é de no máximo 0,5 graus. Isso possibilita que o equipamento seja altamente preciso, né? A gente sabe que alguns sistemas aí têm uma acuracidade de 1 grau, o que já impossibilita essa detecção de alta temperatura ou não da pele. Tá? O segundo equipamento, daí é o grande fluxo. Isso, exatamente. É uma câmera termográfica, né? Ela vai fazer a medição de temperatura de até 30 pessoas por segundo, né? Ali a gente tem linkado junto um sistema, um software, que conta, por exemplo, quantas pessoas entraram pelo local, quantas estão com máscara, quantas estão sem máscara. Então, claro, aqui a gente vai ter a passagem de uma pessoa por vez, mas se a gente colocasse ela num alto fluxo, ela conseguiria detectar 30 pessoas em 1 segundo apenas. Muito bem. Então a gente vai realizar agora a demonstração da câmera termográfica de alto fluxo. São 30 faces por segundo. Vamos fazer aqui o teste com o Jackson. Ele vai passar simulando uma alta temperatura da superfície da pele, da testa, através de uma xícara com água quente, né? Só para a gente fazer essa simulação. A câmera vai emitir um alerta sonoro, um alerta luminoso também, avisando que existe uma pessoa com temperatura anormal. Vamos olhar agora. Então ele já verificou ali a temperatura, 55 graus, já sinalizou através de um áudio e um alerta luminoso também. Tá? Isso tudo integrado ao software. E agora uma temperatura normal, 36,5 graus. Essa câmera aqui, sozinha, por si só, ela já tem uma acuracidade de 0,5 graus, que é, digamos assim, a exatidão da temperatura, né, da pele. Então já é um nível aí de produto muito avançado para um alto fluxo de pessoas. Sem máscara agora. Então as duas têm a mesma função. Isso, exatamente. Com a diferença do fluxo. Do fluxo de pessoas, exatamente. Essa câmera aqui já detecta 30 pessoas por segundo. Existe um outro equipamento que, dependendo da situação, a gente coloca também, que é chamado Black Body. Ó, agora mais uma vez. Alta temperatura. Ali. Então, na hora, ele já sinaliza. Claro, vai haver uma triagem, né? O ideal é que a empresa tenha uma triagem para que possa passar para o setor médico. Claro. Né? O Black Body que eu comentei é uma situação, por exemplo, de uma interferência externa de temperatura, ar-condicionado, vento externo.
Aí você pode ter, por exemplo, um equipamento desse junto da câmera para melhorar a acuracidade. Olha só. Aí chega a 0,3 graus. É praticamente 100%. Não, sim, exatamente. Os testes que nós fizemos hoje, inclusive, já foram feitos com termômetros, né, aqueles embaixo do braço, por exemplo, e a temperatura fica muito próxima. A aferição a exatidão é incrível, impressionante. E não é um equipamento difícil de instalar, tá? Normalmente quando a gente vai até um local, você tem um ambiente controlado como esse, com a temperatura ok, sem nenhum problema, é ligar a câmera, conectar ela, instalar o software e sai funcionando. É muito simples, não é difícil. Isso. Ela já é autossuficiente. Exatamente. Standalone, que a gente chama, ela funciona por si só. Por si não só. precisa de nenhum equipamento a mais muito sofisticado para que ela funcione. Quanto chip que deve ter aí dentro, né? Componente eletrônico e processamento, né? O processador é tudo na câmera. Tudo, então né? ali o nível de produto é fantástico. Muito bem. Lembrando que todos esses equipamentos aqui, eles têm 36 meses de garantia. Funciona assim, o produto de alto nível, de alto valor agregado, nós damos garantia de 3 anos. 3 anos. 36 meses. É uma garantia estendida praticamente. Exatamente, porque é um produto já com valor agregado maior, né? Então a gente precisa dar uma segurança até para o cliente final, inclusive. Muito bem. O que mais que a gente podia falar, Ricieri, que por acaso a gente não falou? Eu acho que é importante ressaltar que nós temos uma rede hoje de 200 distribuidores espalhados pelo Brasil. Cobre o Brasil inteiro. Cobre o Brasil inteiro, todas as capitais. Então, é como se esses distribuidores fossem as filiais de cada um dos locais. Nós temos o nosso parceiro aqui na região de Caxias do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, que é a nossa cobertura, né? Temos um escritório administrativo em São Paulo, lá na região da Berrini, onde fica todo o setor administrativo, vendas, fiscal, financeiro e, inclusive, a parte de treinamentos. Opa! Então, nós fazemos certificações reconhecidas pela fábrica, vem um certificado para o instalador ou para o distribuidor que realizou o treinamento conosco, e ele está apto a trabalhar com os nossos produtos, desde a linha básica até... É um treinamento em função do equipamento, né? Exatamente, porque... A tua base é Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, atendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos outros funcionários, tanto no setor comercial quanto técnico, e esse trabalho muito constante com o distribuidor, com o instalador também. Muito bom. Bom, amigos da TV Cidade, hoje tivemos aqui uma aula de tecnologia, né? Produtos de ponta que movimentam no mundo inteiro. É uma tecnologia realmente fantástica para segurança, para evitar acidentes até de trabalho, né? Em qualquer problema de saúde vai ser detectada a temperatura, que é o normal, quando tem uma inflamação no corpo, né? Que o corpo reage para... Está sujeito, né? Para Todas dar as pessoas estão sujeitas. a febre, né? Então, vamos parabenizar essa empresa aí, que realmente é uma tecnologia de ponta, não é por acaso que é líder no mundo, Exatamente. Né? Muito bem, amigos. Encerramos aqui mais um programa Empresas e Negócios, demonstrando as novidades, os avanços que a tecnologia tem trazido e hoje a facilidade de abranger o mundo inteiro, às vezes num tempo muito curto que antigamente nem se imaginava, né?